Agora, a igreja tem menos de 200 membros e ela não tem escola bíblica. O conselho que eu te dou, saia dela. Uma coisa que eu vejo que muitas igrejas hoje não têm mais, escola bíblica dominical. Ou que não seja bíblica dominical, mas que seja escola bíblica. Muitas igrejas hoje não têm. Muitas igrejas hoje, que tinha antigamente a escola bíblica dominical, ela tirou a escola bíblica dominical de manhã, né? E colocou um culto. Aí tem um culto de manhã, uma tarde e uma noite. E acabou com a escola bíblica. Só que no culto, ninguém levanta a mão no culto para questionar ou tirar dúvida com o pastor. Ninguém faz isso, que não pode, é diferente, o ambiente é diferente, a liturgia é diferente, né? Você está lá pregando, aí toda hora que você está pregando, o irmão levanta a mão, pastor, mas por que que... Ô pastor, mas que dia... ninguém vai fazer isso. E a escola bíblica, ela é escola. A escola para ser ensinado, para ser instruído, para os primeiros passos daquele que está começando, um discipulado, alguma coisa desse tipo. Só que hoje, são poucas as igrejas que têm isso. Será que por isso... também, ou só por isso também, não sei, que eu falo que dentro das igrejas hoje nós temos um público, não todos, não generalizando, mas nós temos um público que ele é muito desnutrido da palavra de Deus, desnutrido do conhecimento. Será que isso seja um dos principais motivos desse povo, desse público, ter se tornado tão desnutrido assim? Porque hoje uma igreja que não tem ensino... É uma igreja fraca. É fraca. É uma igreja fraca. Eu sou defensor da escola bíblica. Bíblica. Seja dominical ou não, né? Eu sou defensor da escola bíblica, eu fui aluno e professor de escola bíblica. Então, eu tenho um carinho muito grande pela escola bíblica, justamente porque você consegue explicar melhor. Uhum. Numa exposição que você faz da Bíblia, numa pregação, você faz aquela pregação e vai expor a palavra, muitas das vezes tem pessoas que estão sentadas, eles não conseguem assimilar bem, não conseguem entender. Por mais que a maior parte da igreja entenda, sempre vai ter 1, 2 ou 3 que ficará com a dúvida. E como você não pode levantar a mão e perguntar e questionar aquela dúvida, e quando acaba o culto tem vergonha de ir até o pregador e perguntá-lo por que ele citou tal texto, por que ele fez tal comparação, a mensagem acaba não entrando no seu coração, porque ficou dúvida. Quando gera dúvida, gera incerteza. Gerando incerteza, não germina, a semente não brota, porque tem aquela dúvida. Então, por isso que eu sou a favor da escola bíblica. E aí é onde algumas igrejas têm que mudar os parâmetros. Eu entendo que a igreja, quando ela chega numa certa altura, um certo número de membros, ela não consegue ter espaço no domingo para uma escola bíblica. E quando vai para a semana, juntar todo mundo dentro da igreja para poder fazer uma escola bíblica, talvez pode ser complicado. Só que, seja pequena ou seja grande, a maioria das igrejas hoje, elas trabalham com pequenos grupos. Uhum. E aí é onde eu acho que está o cerne dessa questão. Já que eu não tenho tempo num domingo de 24 horas, para colocar uma escola bíblica na igreja e dia de semana fica ruim, eu tenho que aproveitar os pequenos grupos para isso. Agora, a igreja tem menos de 200 membros e ela não tem escola bíblica, conselho que eu te dou, saia dela. Porque uma coisa é uma igreja que tem 500, 600, 700 membros e ela precisa dividir os cultos porque não cabe todo mundo. Outra coisa é uma igreja pequena que ela pode fazer isso e não faz. Então sai, não é que vá para uma igreja maior, não. Você quer uma igreja pequena? Pode continuar uma igreja pequena, mas vai em uma onde tem escola bíblica. Porque é ali que vai te dar raiz, é ali que você vai descobrir a Bíblia, é ali que você vai saber das riquezas que existem dentro da palavra de Deus. Porque muitas vezes você está lendo o texto, você tem dúvida. Você está lendo o texto, você está lendo a Bíblia, você viu capítulo A, capítulo B e você tem dúvida. Os próprios evangelhos, por mais que sejam parecidos, são visões diferentes. E pode gerar dúvida. Falar, ó, por que nesse texto aqui está dizendo tal coisa e nesse outro aqui está dizendo outra? Por que João não cita isso que Marcos cita? Então, essas dúvidas, elas são esclarecidas muitas das vezes na escola bíblica. Se a igreja era pequena, ela não tem escola bíblica, saia dela, de imediato.
A igreja grande, muitas vezes que eu falei, não consegue porque você pode ter 2, 3, 4 cultos no domingo para suprir e atender o povo. E isso é necessário. Só que dentro dessas igrejas, com certeza, eles têm os trabalhos, seja de célula, seja de pequeno grupo, ou grupo de cuidado, que é a mesma coisa. É uma turma numa casa reunida para falar de Deus. É aí aonde vem a sabedoria do pastor. De entender que ele tem que pegar os seus melhores, seja pastores auxiliares, ou seja, seminaristas, porque uma igreja grande, com certeza ela tem seminaristas, e colocarem ele nessas... O seminarista gosta de trabalhar, né? É, ué. O seminarista fica com gasto todo. E coloca nessas provas de fogo. Fala, você está fazendo seminário, você está querendo ser um pastor, você tá almejando, né? O episcopado está almejando isso, está almejando aquilo. Vão para pequenas casas, e aí é onde prepara os estudos. Talvez você não quer seguir a revistinha da escola dominical, que eu lembro que na minha época eu dava aula e era aluno, a gente ia da CPAD, né? Não sei se ainda existe. As revistinhas, cronograma. A do professor tinha pergunta e resposta. Exatamente. Eu nunca vi aquilo, do professor ter pergunta e resposta. O professor tinha que escrever a resposta. Mas se você não quer seguir essa revistinha, durante um tempo da minha vida, eu fiz lições para pequenos grupos. Fazendo lições de pequenos grupos, a gente tinha um tema central, descrevia esse tema central nos capítulos, distribuía para quem ia ministrar, para quem ia falar dentro daquela casa, e já treinava as pessoas. Se ficou com alguma dúvida, me pergunta, me questiona, porque quando chegar lá na casa e alguém te perguntar, você tem que ter a resposta na ponta da língua, porque senão, se sair de lá com dúvida, a palavra ministrada não entra. Igual o camarada tá pregando. Se você tá com dúvida no que ele tá falando, tudo que ele falar para você vai ser perda. Porque você não tá acreditando naquilo, porque você tem dúvida. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ouvir com certeza. Você assimilar aquilo e acreditar. Então, se a igreja é grande, não pode ter as escolas bíblicas, seja na semana ou seja no domingo, divide isso nos pequenos grupos. Coloca o seminarista para trabalhar. Porque muitas das vezes o seminarista ele quer o altar de domingo, mas quem precisa mesmo está dentro de uma casa. Quem precisa mesmo está chegando agora. E talvez aquilo que está sendo pregado no domingo à noite não está assimilando o coração dele direito. Então ele precisa de um contato mais perto, de um contato mais próximo. É aí que se cria, então, a raiz no evangelho. Porque quando questionar, já vai entender. Não entendi. Agora ficou claro. Ela começa a assimilar melhor. Assimilando melhor, vai criando raiz. Vou dar um exemplo prático. Eu não posso ir para as contas de multiplicação e divisão se eu não souber a adição e subtração. Eu não consigo ir para ensinar uma criança que 2 vezes 2 é igual a 4 se eu não mostrar para ela que 2 mais 2 é igual a 4, que 1 mais 1 é igual a 2. Eu preciso deixar tudo bem certo para então ir passando para os próximos níveis. Imagina você representando a fórmula de Bhaskara, a raiz de delta, para uma criança que não sabe multiplicação e divisão. Ela vai ficar perdida, vai falar, o que é isso? Como é que eu vou colocar uma equação de primeiro grau, x mais y é igual a 0, para uma criança que não sabe 2 vezes 2, 3 vezes 3, 9 vezes 9? E assim é a vida cristã. Assim é a vida com Deus. Antes de eu chegar na síntese das epístolas paulinas, eu preciso mostrar para a pessoa João 3,16. Sim. Entenda isso. Entendeu João 3,16? Aí vamos para as hermenêuticas, para as homiléticas, vamos para os outros textos mais profundos da bibliologia, mas primeiro entenda o passo a passo. É por isso que é importante a escola bíblica, independente do seu formato. E às vezes, como eu falei, não vai ter o nome de escola bíblica, vai ser um pequeno grupo de estudo, um grupo de cuidado, uma célula. Mas quando a Bíblia ela é explicada, ela é falada, ela é ensinada, e quem está do outro lado está assimilando, está aprendendo, está aceitando, é muito mais fácil dessa pessoa criar raízes do que uma pessoa que não tem isso. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então curta, compartilha, se inscreva aí no canal Vê Comigo Podcast.